Por que essa reforma alcança também o Ministério da Justiça e outras pastas que, num olhar talvez um pouco ingênuo, a gente não enxergasse no momento uma pressão muito grande para a troca? Olha, Márcio, antes de tudo, uma boa noite para você, para a Roberta, para o Molique, para quem nos acompanha no Prime Time. A gente não dá para ver neste momento as trocas de forma individualizada. Acho que é necessário analisar o conjunto dessas trocas e o que elas significam. Embora há trocas que são mais relevantes, como o Molica estava falando, principalmente na questão do Ministério da Defesa, que é bastante sensível, e também essa da Justiça para a AGU. Mas, no geral, me parece que o presidente Jair Bolsonaro tenta ter o governo mais na sua mão. O que eu quero dizer com isso? Reafirmar a sua autoridade e contar com pessoas cuja lealdade não está colocada à prova. Do microfone. O presidente Jair Bolsonaro não vê nas pessoas, nos seus sucessores, motivo para mais desavenças. Com o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nesse ponto que você perguntou, Márcio, o ex-ministro agora, José Levi, não assinou aquela ação do presidente Jair Bolsonaro, que ele próprio acabou assinando, questionando o decreto de 3 governadores, numa clara motivação ali de um conflito federativo relevante, atingindo estados importantes, Bahia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, nitidamente com dificuldades de embasamento jurídico e bastante motivação política nesses questionamentos. A gente sabia que havia um desgaste na relação do presidente Jair Bolsonaro, na forma como ele enxerga que o Exército deveria defender o seu governo. Não por acaso, mais de uma vez, o presidente Jair Bolsonaro usou o pronome possessivo meu ao se referir ao Exército, e isso causava um desgaste não só na relação do presidente com o ministro Fernando Azevedo, mas principalmente com o comandante do Exército, Edson Pujol. E isso é um ponto de atenção bastante importante neste momento. Como a sucessão no Ministério da Defesa vai ocorrer, se confirmado o nome do general Braga Neto, como ele chega no Ministério da Defesa e principalmente nessa relação com as outras 3 forças, principalmente no Exército. Então, e aí, para arrematar com a questão do Ministério da Justiça, trazendo o Anderson Torres, que já foi cotado não só para a Polícia Federal, mas para uma eventual recriação de Ministério da Justiça, o presidente também busca reforçar essa ligação que é importante para ele do ponto de vista político, uma interlocução mais forte com as corporações das polícias militares. Acho que essa é o espírito que parece guiar o presidente nesse momento, colocar peças com as quais ele conta com lealdade, sem nenhuma dúvida, sem sombra de dúvida, com lealdade extrema e querendo reorganizar, manter um governo mais coeso, com mais força, com mais governo na sua mão. E a questão é como isso se repercute em instituições de Estado, como Itamaraty, como as Forças Armadas, como a relação com a Polícia Federal e com as demais polícias nos estados. Márcio. A gente começa a entender o movimento, a intenção de cada peça movida no governo, mas é importante saber, e a gente vai agora ao vivo com a Thaís Arbex. Thaís, boa noite para você. Como essa reforma, que ok, a gente esperava que viesse, mas talvez não tão ampla nesse momento, como essa reforma está sendo recebida em Brasília? Boa noite, Márcio, Roberta e colegas. Conversei com algumas pessoas do Congresso, também do Judiciário. E qual que é a avaliação, Márcio? Essa reforma ela vinha sendo cantada desde a semana passada, quando começou essa pressão mais intensa pela saída do chanceler Ernesto Araújo. O presidente Jair Bolsonaro tinha indicado que ele pretendia fazer uma reforma de uma vez só, para não deixar a saída de Araújo tão no holofote. E qual que é a motivação, pelo menos é o que dizem agora, que a motivação é política, é fazer um rearranjo ali no Palácio do Planalto para conseguir colocar um político na articulação política, na Secretaria de Governo, que hoje está na mão do general Luiz Eduardo Ramos. Esse rearranjo possibilitaria a entrada de um político ali na articulação política. Agora tem alguns nomes sendo cogitados, um deles é o do líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, que é do MDB. Há essa possibilidade, então é fazer esse gesto político. Mas para isso, o presidente precisava mexer em outras pastas. Na semana passada, Márcio, até falou-se em outros ministérios, mas o presidente sempre surpreende e vem com um jogo que não estava no radar, pelo menos não estava no radar da esplanada. Conversei com alguns ministros que foram, sim, pegos de surpresa com essas mudanças, que a gente ainda
vai acompanhar até o fim desta segunda-feira, Márcio e Roberta.